Olá pessoal, sexta-feira, 5 de maio de 2017, hoje tempo chuvoso na Baixada Santista, para você que vê o programa pelo www.tvcomsantos.com. Hoje convidados aqui o João Vilela, Zé Geraldo, um abraço para eles aqui, já vamos apresentá-los. Tráfico no BNH sofre revés, aparecido um tráfico pesado lá, a polícia está monitorando passo a passo esse tráfico de drogas ali no BNH, como nos demais pontos da região. Santos sofre, mas ganha do Independente Santa Fé por 3-2. Jogo que o Santista ficou quase, conversando agora com meu amigo Zé, da 102.1, ele não dormiu, foi dormir 3 horas da manhã, adrenalizado, com a tensão do jogo. Mas o Santos respirou um pouco melhor, é líder do grupo, né? E o Dorival se manteve aí, meio aos trancos e barrancos, né, tal, vai tentando ajustar o time, que ainda não tá bom, mas jogou com muito mais raça que anteriormente, né? Se não tiver documento, o Clube Atlético fecha. Um absurdo, né? O Clube Atlético, um clube numa via maravilhosa no Canal 3, um clube aí que foi durante décadas aí um dos clubes mais visitados. Tinha uma domingueira que lá dava 5 mil pessoas, carnaval, muita gente, piscina, tinha um futebol de salão forte, tinha um judô forte, e hoje o Atlético nessa condição. Talvez se não fizer igual o Vasco, Brasil, Saldanha, Clube Sírio, né? Até o Clube 15, mas eu vou falar dos outros 4 primeiro, que eles fizeram contratos bons. O Clube 15 do meu amigo Ruas que está lá fazendo malabarismo, porque quem assinou o contrato na época e tal, esqueceu de falar que o clube era isento de condomínio, né? E você imagina um clube hoje com poucos sócios, né? Muitos remidos pagando 2 lajes de condomínio. Aí não dá, né? Já o Brasil, já o Sírio, o Saldanha e o Vasco já fizeram contratos melhores, com um salão de festa também muito grande, eles estão conseguindo, através de shows, festas de casamento e eventos, de uma certa maneira, manter o clube, né? Começaram com caixa também de 500 mil, alguns clubes, que na parceria com o Armênio pagou as trabalhistas, deu 500 mil lá para os clubes da praia, para começar o clube a respirar. E aí o clube começou a andar, né? O Clube 15, que é uma pena, que está bem administrado pelo Ruas, mas tem esse problema de pagar condomínio, aí você vê, 2 lajes de condomínio fica meio difícil, né? Se o Atlético não tiver investidor, qual é o risco de futuramente o Atlético sumir do mapa aí? Para comentar esses outros assuntos, hoje é dia ímpar, então sem distinção eu começo pela esquerda. Então o convidado, advogado, empresário e comentarista João Vilela. Tudo bem, João? Boa tarde a todos, boa tarde, Filete, é um prazer estar aqui com vocês. E também à minha direita, à sua esquerda na tela, Zé Geraldo Barbosa, advogado, consultor e mestre em Direito Ambiental, também comentarista aqui do TV Com. Bom, boa tarde, Filete, é um prazer estar aqui com vocês. Boa tarde especial aos senhores telespectadores. E vamos nessa. João, se não tiver documento, o Atlético fecha. O presidente falou que está arrumando, que são muitos problemas, a piscina está desativada, o salão está desativado, uma parte do clube está com a concessionária Comeri, né? E aí mais um clube, talvez um clube de muitos anos aqui, eu não sei se é centenário, mas é um clube tradicional, né? Aqui da Baixada, que está com problemas. Pois é, os clubes na realidade passaram por alguns reveses, até com a criação dos condomínios, dos prédios mais modernos, que tem um condomínio clube, e as pessoas não tiveram tanto a necessidade de ir para uma piscina, de ter uma quadra, ter um salão de festas maior, ter alguma coisa, e eles começaram sucumbindo em relação também à dificuldade de você administrar tudo isso. É complicado você administrar. Alguns venderam suas parte do seu terreno, fizeram algumas permutas, alguns acordos com algumas construtoras, como você citou agora, do Brasil, do Saldanha, vários outros fizeram esses acordos. O Vasco, Sírio Libanês. Alguns venderam seus terrenos inteiros, que nem o Clube 15, e acabaram, o Caiçara sumiu praticamente. O Caiçara fusionou com o Clube dos Ingleses, então, né? mas acabou sumindo praticamente, não desapareceu pelo que tinha, que era. Ninguém fala Clube dos Ingleses, ninguém fala. Caiçara. A pessoa vai falar que tem uma vernissagem do Clube dos Ingleses, ninguém fala do Caiçara ali mais. foi vendido para a concessionária, né? A boa parte do terreno foi vendido. Na época era um valor alto, mas isso aí some rapidamente. Dinheiro é complicado, essa parte de administrar um clube, principalmente, que não tem um dono, né? São vários sócios, aí o administrador, se não tomar muito cuidado, você acaba esvaindo em
em ações trabalhistas, em manutenção principalmente. Hoje eu acho difícil ele voltar, infelizmente. Eu estou vendo que o estado que ele se encontra, nenhum bombeiro vai dar o AVCB, infelizmente, e o bombeiro hoje é responsável por essa questão. Eu não consigo ver ressurgindo. Espero que consiga ressurgir, mas eu não conheço a administração, como é que está o caixa da empresa, do clube hoje, não parece estar bom. A quantidade de sócios parece que minguou bastante. E pelas fotos que eu vi hoje no jornal, as fotos aéreas, tem muita coisa para ser feita e para você ressurgir de novo, vai ter um trabalho muito grande. Mas, Geraldo, se você pegar os hospitais em Santos, alguns clubes e tal, se você for pegar toda a regra do AVCB, não estou dizendo que é errado, mas é quase impossível. Você tem que construir um hospital novo, né? Se você pegar todas as regras do AVCB e tal, você tem que construir um clube novo, um hospital novo, né? Não é assim, não. Eu, por definição, sou um legalista. Sim, sim. Eu tenho que agir de acordo com a lei. O que eu vejo aí no Clube Atlético Santista, tradicional clube esmeraldino da cidade, de tantas tradições no esporte, no tamborel, no vôlei, no tem uma excelente equipe, no carnaval, Bloco das Esmeraldas, um clube dos grandes bailes que tinha no Atlético Santista. O fato é o seguinte, é questão de gestão. Foi a diretoria que fez essa venda para a Comirie, agiu mal, agiu errado e fez um contrato que não satisfez nem a Comirie, eu não sei se é a Comirie, eu estou falando Comirie, o que está lá. Sim. Mas foi vendida aquela parte? Uma parte foi vendida e outra parte está. Acontece que a diretoria administrativa e o conselho deliberativo eles ainda não chegaram a uma conclusão de como deve gerir o clube. Porque o clube ainda tem um patrimônio, tem uma área lá, uma área que pode ser muito bem gerida. Tem gente que joga futebol de salão lá, joga uma série de atrativos, tem um bar. Agora, o que eu vejo é o seguinte, primeiro, a participação da comunidade dos antigos sócios, não é? Um conselho deliberativo que formule mais política para o clube. Eu não vejo nada disso. Eu vejo muita briga interna, entra na justiça e tal. Isso aí não conduz a nada. Tem que ter um projeto para o clube, né, Zé Geraldo? Tem que ter um projeto, exemplo, tem que ter um projeto administrativo para o clube. Conversar com o titio Armênio, ver se ele quer fazer algum clube lá e tal, porque é o que dá a solução, a verdade é essa. Não, a verdade é, você está sendo muito prático. O Armênio, quem vai dar Armênio é uma das soluções. Mas, veja, por que o Vasco da Gama hoje, Saldanha e o Sírio-Libanense são um sucesso, apesar de todos os problemas? Porque as diretorias que conduziram a contratação, a fazer compartilhamento com o grupo armênio, o outro com aquele grupo lá, Odebrecht. Da Odebrecht, eles agiram bem. O Sírio foi o Odebrecht. Fizeram muito bem, preservaram direitos do Vasco da Gama. Hoje o Vasco talvez é o clube que tem o superávit, porque ele vive do aluguel do salão, tem uma excelente garagem, estacionamento, quando tá alugado, tem show, tem bar, etc. Tudo. Quer dizer, ele tem lucro. Tem louco. Hoje o Vasco é um clube muito bem administrado. Pergunta para o Pepino. O Pepino é um amigo nosso, conselheiro do Santos. Ele está excelente. Cada festa que o Pepino faz lá é de altíssimo nível, de altíssima qualidade. Ele fala que luta com dificuldade porque é difícil, mas... Não, mas é porque o Pepino é um excelente administrador. Quer dizer, o fato de ter renda não significa dizer que o cara não tem que ter gestão, João. É lá com a design. Você design galeria, você tem gestão. Mas o grande problema que eu vejo, assim, às vezes o espaço que sobrou hoje para o clube ali, como ele vendeu essa boa parte para a concessionária, ele não tem grandes espaços mais para se oferecer como contrapartida para a construtora. Não, ele não tem, João, virado para o Oscar Luiz. Sim, mas para o outro lado ele tem um espaço enorme. Sim, enorme, mas ainda assim, Zé, não é o lugar, por exemplo, os outros clubes estão na praia. A praia, o Sírio está no Gonzaga. O João quer dizer que ele, se tivesse uma parceria para vender a parte do Canal 3, talvez fosse mais interessante. Eu não quero dar ideia, porque isso aí já veio da minha mão, eu não quero dar ideia. Mas tinha um grupo interessado em fazer o shopping. Você tem que comprar a parte da comeria. Exatamente. Claro, se você chegar para o Armênio com uma proposta dessa... aí muda tudo. Investe, muda tudo. Claro que investe. Claro, mas a grande questão é assim, tem que ter... O clube sozinho, ele não consegue andar, porque tem que ter uma expertise para a construção. Tem que ter gente que queira fazer as coisas acontecer. Dúvida, mas quem tem uma construtora, tem expertise de construtora. Então não adianta o clube falar, eu vou fazer por conta própria. Não vai conseguir. Isso não. Não vai conseguir. Não sabe fazer. A gente vê o que aconteceu com o Ilha Porchá hoje, que foi um dos grandes clubes do Brasil. Era uma referência no Brasil, o Ilha Porchá. Ele não tem área. A área dele é a praia, né? Que é uma coisa complicada.
você não vê muita solução prática para você utilizar. Ou faz essa contrapartida da área e oferece para um grupo que tenha condições técnicas, tenha expertise de conhecimento técnico para construir, para fazer, para gerenciar, para ter gestão, para ter preço para poder utilizar. Porque essas construtoras, a grande questão delas é saber construir com um valor menor mas não é, João, só a parte de obra. Ali no clube do Ilhapochá tem um outro problema específico. Tem um problema de meio ambiente. Tem várias questões da área. Meio ambiente, e ali tem que ter um tipo de construção de acordo com as leis que são possíveis. E aí não vai estar. E não tem tanta área também, né, Zé Geraldo? Também você tem que guardar os recursos dos prédios do lado, com a praia. Vamos resumir o caso do Atlético. O Atlético tem solução, sim. Tem. Depende da diretoria, depende dos homens que comandam. Do presidente da diretoria executiva e do presidente do conselho deliberativo. Ponto. É isso aí. Achar um bom negócio para o Atlético. Tudo tem solução, né, Zé? Claro, só não tem a morte, né? Estamos recebendo nos nossos estúdios aqui o Nelson Rodrigues, está aqui bacana, o Nelson, cabelo cortadinho, tal. Ele que está ausente no programa, tá com muitos trabalhos no sindicato, mas nas semanas seguintes nós temos aí a grata satisfação de ter o Nelson Rodrigues aqui, que também é ambientalista, assim como o Zé Geraldo, e sempre contribuiu para o programa aqui, é gestor da TV Com. Mandar um abraço para a Dilma Rodrigues, mãe do Nelson Rodrigues aqui, ele que se encontra nos nossos estúdios, e em breve estará aqui ocupando uma dessas cadeiras aqui. Bom, também vamos ver hoje também o problema das reformas, né? O Zé Geraldo quer falar das reformas aqui. Claro. Eu tive há pouco tempo na rádio e eu vou dar minha opinião para a gente começar o debate, né? Eu concordo em parte com a reforma trabalhista, não toda, em parte. A previdenciária eu acho que é uma caixa preta, né? No governo do seu Fernando Henrique, 20% ia para a DRU, hoje vai 30% para a DRU. As grandes empresas, as grandes consultoras não pagam. E puseram 13 milhões, nada contra essas pessoas, né? Que daqui a pouco a pessoa sai ligando aqui e tal, nada contra essas pessoas. Colocaram 13 milhões de pessoas que nunca trabalharam nesse mesmo bolo. Então é uma caixa preta, né? Eu queria saber a opinião do Zé Geraldo, só dizendo que mudou o telefone do WhatsApp hoje, só hoje, somente hoje. 981-598868. 981-598868. Então aí para o meu amigo Uriel, que ele sempre liga no intervalo do programa, Uriel que vai... palmeirense, que demitiu o técnico Batista, está tentando contratar o Cuca por R$600 mil, a coisa está meio complicada lá no Parque Antártica, e o Santos, acho que veio de uma vitória, né? Então daqui a pouco o Uriel está ligando, é outro número, tá, Uriel? Zé Geraldo, eu vou começar com você aí. Reforma previdenciária, reforma do trabalho. Deixa eu falar uma coisa para você. O governo Temer está se caracterizando por forçar a barra dessas duas grandes reformas, porque essas duas grandes reformas pressupõe que sejam discutidas com a sociedade. Não se pode fazer uma reforma, por exemplo, previdenciária de afogadilho. É claro que a Previdência Social tem que sofrer alguns ajustes, sobretudo em face do aumento da longevidade da população brasileira. Claro, tem que ser feito. Mas o que causa espécie, e a gente fica muito preocupado, é que nós não temos uma auditoria. Por exemplo, eu soube, vendo aquele debate que ocorreu na Câmara, na Comissão Especial da Câmara dos Deputados, que há um débito para com a Previdência, principalmente das entidades bancárias, de cerca de 1,5 trilhões de reais. 1 trilhão de reais mais 500 milhões de reais. Quer dizer, e aí tudo se passa como se nada se passasse. Então se verifica que há uma dívida ativa muito grande que tem que ser gerida, tem que ser gerida com competência para verificar o que isso causa. Além do que, há ainda na sociedade brasileira uma série de privilégios que são, no mundo moderno, que não são admissíveis. Sobretudo porque a nossa Constituição diz claramente que todo o poder emana do povo e em seu nome será exercido, seja diretamente ou indiretamente através de seus representantes no Congresso Nacional. Diretamente, através de plebiscito, não é? Por exemplo, eu tenho 72 anos, só participei num único plebiscito, foi aquele relativo às armas. Quer dizer, o senhor Temer deveria consultar a população, ou da forma de um plebiscito, ou da forma de um referendo, para saber se a população concorda ou não com essa previdência nos termos que ele está colocando. Segundo, eu estou percebendo que está atacando muito o povão. E os privilégios, por exemplo, os privilégios dos senhores congressistas, das pensões que eles recebem, como é que fica? Dos planos de saúde, das imunidades tributárias
com os templos religiosos, com as entidades filantrópicas, como é que fica? Não é melhor, mais palatável, igualar todo mundo tem que pagar a Previdência igualmente, seja regime de caixa único, seja servidor público, federal, municipal, estadual, Previdência igual para todos. Né? Agora, os hospitais filantrópicos vão ser remunerados de acordo com aquilo que eles produzem. Né? Eu acho que chegou a hora da verdade, gente, porque nós temos que acabar com os privilégios. Primeiro, todos nós somos iguais perante a lei. Acabar com esse privilégio existente de fórum privilegiado, quer dizer, o cidadão pode cometer um crime enquadrado no Código Penal e não ser julgado pelo juiz de primeira instância e sim pelo Supremo. Por quê? Por que isso? Porque tem medo do juiz de primeira instância? Para com isso. Nós voltamos ao quê? À época do colonialismo, onde o senhor da Casa Grande estabelecia a política para cada senzala. É isso que eles querem? Quer dizer, que em cada senzala tem um capataz, e aí eu posso tudo, faço tudo, e só quem vai me julgar é o poder do imperador, no caso o Supremo Tribunal Federal. Nós temos que acabar com isto, e a Previdência vem nesse embolo. Então é muita sacanagem, desculpa o termo, Filete, eu peço desculpa aos seus telespectadores, porque esse é o termo. Porque tem que ter uma auditoria, abrir, mostrar onde que está o déficit. Quem não paga a Previdência, a gente sabe que tem uma série de empresas, por exemplo, a Frigoboi, aí, pelo menos eu vi no jornal, deve mais de 600 milhões de reais para a Previdência Social. E como é que fica? Bradesco. Bancos. Agora, o que eu vejo, opinião minha, pode ser que eu esteja errado, que tudo está caminhando para acabar com a Previdência Pública e direcionar isso tudo para a Previdência Privada. Ou seja, daqui a 10 anos, 20 anos, não vai existir mais Previdência Social. E sim os bancos vão ser responsáveis pela Previdência Privada. É isso que é o pano de fundo de tudo isso. É essa que é a grande sacanagem, não só com o trabalhador, mas com toda a classe média brasileira e com todo o brasileiro. E nós temos que exigir o presidente atual nos mostre onde estão os déficits. Por exemplo, o clube de futebol deve estar equacionado. Se tiver equacionado, eles estão pagando muito bem. Se não tiver, execute-se a dívida. Isso tem que ser para todos nós. Ô, Filete, se você dever por imposto de renda, 2 anos depois, os caras estão te cobrando, ou não é verdade, João? Sim, verdade? sim. E a tua dívida aumenta. Pegando online, tudo. Tudo, porque eles cruzam as informações, não é verdade? Por que isso não existe com os bancos, por exemplo? É admissível, representa uma grande sacanagem, ao meu ponto de vista, um sujeito que, pelo fato de ser político, ele fica imune, somente pode ser julgado pelo STF se ele for congressista, se ele for governador pelo STJ. Pô, é uma sacanagem, gente. Se ele comete um ilícito penal, se ele mata alguém, se ele fere alguém, se ele desacata alguém, se ele humilha uma pessoa, ele tem que ser submetido às leis do país. Todos os países são assim. Só no Brasil que existe essa casta. Repito, fruto de uma herança maldita, vou dizer para vocês, do colonialismo. Quer dizer, nós começou lá com a Constituição de 1824, primeira Constituição promulgada pelo Império, depois ratificada pela Constituição de 1891, pela primeira República que nós tivemos. Nós fizemos tudo sempre a favor do senhor da Casa Grande. Nada para o povo que morava nas senzalas. Não sei se vocês estão entendendo isso que eu quero dizer. Lógico. Isso que é o principal. Nós temos que defender, o direito do trabalhador, o direito daquele que trabalha. O João trabalha lá com as lojas dele, você trabalha na sua clínica, eu trabalho no meu escritório, estudei mais de 40 anos para ter... Cara, eu me sinto humilhado vendo toda essa sacanagem que a gente vê aí, não é verdade? Sem dúvida. João, essa Zé, questão eu aí. acho perfeito o que você colocou. Aliás, tem uma palavra que você colocou bem, enfatizou bem, e acho que eu concordo plenamente, aliás, é o que eu sempre falo, que é a questão de privilégio. É isso aí. Privilégio, quando você fala em privilégio para alguém, é porque alguma coisa está errada. Porque a nossa Constituição é muito clara no artigo 5º, todos são iguais perante a lei. É muito bonito falar isso, colocar isso na Constituição, colocar que é cláusula pétrea, que é direito fundamental, que é isso, tem aquilo, e depois você coloca, mas porém, aqueles lá que são mais iluminados vão ter diferenças muito grandes. Não dá para você pensar... Hoje, eu vou pegar os dados que nós temos do governo hoje, o que é grosseiro, porque é o que o José colocou agora. Veja,
você tem empresas devendo, vamos cobrar dessas empresas. São empresas grandes, ricas, que utilizam dinheiro do BNDES com taxas de 3% ao ano, como o Odebrecht utilizava. Aliás, eu gostaria de saber como é que eu consigo esse dinheiro de 3% ao ano, porque eu sei que eu não consigo nem perto disso. Aliás, eu não consigo nem 3 ao mês, quanto mais 3 ao ano. Então, esses amigos do rei, que nós temos que acabar com os amigos do rei. O amigo da Casa Grande. Porque o 3 ao ano, escravo, né? 3 ao ano você aplica esse dinheiro, você não precisa trabalhar. Não precisa trabalhar mais, exatamente. Mas o que a Odebrecht recebeu para fazer a obra de Mariel lá em Cuba, o metrô de Caracas na Venezuela, refinaria em Angola, a hidrelétrica em Angola, uma série de obras, mas são monstruosas as obras. Panamá, sem dúvida nenhuma. O canal do Panamá. João, me dá um break aí. Aliás, eu acho que você é um péssimo amigo meu. Você não é meu amigo? Por que, Zé? Amigo é o Lula que tem, cara. Eu queria ter amigo como o Lula. Você nunca depositou R$1 na minha conta. Você nunca pagou R$2.000 para me dar uma conferência. Falou uma verdade. Nunca deu triplex para ele. Você nunca me deu triplex. Mas o Lula falou uma verdade. Ninguém nunca deu R$10 para ele. R$10 ninguém nunca deu. 200 milhões de dólares. Aí já é outra história, mas R$10 não foram. A grande questão é que eu vejo, assim, pelos dados hoje da Previdência Social, não dá para o aposentado trabalhar a vida inteira. Meu pai trabalhou muito. Ele fez o dobro do tempo de aposentadoria. Ele trabalhou 2 vezes mais. Lembra da época do pecúlio? Você trabalhava mais, pagava, depois você recebia de volta. Acabaram com isso, na época do Fernando Henrique, acabaram com isso. E essas reformas da Previdência estão tentando ser feitas desde a época do Sarney. Aliás, até antes já tentavam fazer. Mas ninguém nunca tem pulso para fazer a reforma completa. Para atacar os privilégios. Não é uma reforma. Tem que demolir e construir de novo. E os privilégios, as pessoas gritam, claro. Se você tem privilégio... As casas altas, elas gritam. Não, as baixas. Né? Não, tem privilégio em todos os cantos. Não é só na alta. A alta também. Mas na classe baixa não tem tanto. Não, porque assim, a Previdência, as pessoas quer ver o caso? Vamos lá. Vou até corrigir o caso aqui da Prefeitura. Por exemplo, você faz concurso na Prefeitura, você é advogado. Isso é matéria de hoje. Você entra na Prefeitura, faz concurso para motorista. Salário base, vamos dizer, R$2.000. Tudo bem. Aí o Filete se elege vereador, chama ele lá. diz assim... Não chamo. Hipoteticamente. Isso. Não, o Uriel se elege vereador, Zé Geraldo, você vai ser meu assessor. Quanto ganha? Você vai ser C1 da prefeitura. Quanto ganha? 10 mil. 15 mil. R$15.000. Incorpora. Aí eu fico 1 ano, eu ganho 20% daquilo. Não é verdade? Isso. Aí, se eu ficar 5 anos, incorporou tudo. Aí eu, como motorista, eu não quero mais, eu volto ganhando 15 mil. E posso falar o que é pior que isso? Você não volta para motorista, porque você vai arrumar, você vai arrumar outro local, ou você vai arrumar uma mula para ficar no teu local e não vai, porque você vai pagar 2 mil, você não vai ficar, ou você vai para outro local. E o que é pior, Filete? E aí, o que aumenta a folha de pagamento da prefeitura sem aumentar o número de funcionários, dá para entender? E não tem um motorista vegetativo. E não tem um motorista. Fica sem motorista. Agora, isso ocorre, não é agora não, gente, isso ocorre há anos. Não, e aí, ninguém corrige isso. Há décadas, né, Zé? Não, há décadas, então. Quem dê a Câmara dos Vereadores, é preciso o prefeito fazer um plano, e olha, para metade só. É simples, Zé. Tem que acabar com isso, na reduzir a metade. Simples, você quer trabalhar como assessor do vereador, você é concursado na Prefeitura de Santos? Tudo bem. Pede licença, sem remuneração, é só fazer a lei. Vai ficar 5 anos, 3 anos, 4 anos, não importa, de licença do cargo da Prefeitura, suspenso. Suspende aquela questão ali. Você vai trabalhar para o vereador, que seja o que for, quando você voltar, vai voltar no mesmo status que você estava antes. Eu sou amigo do Filete, já falei para ele, vou trabalhar para você ser vereador. Agora, quando o Filete for vereador, ele vai ter que me dar o C1 ou o C2. Mas eu não claro. Mas voltando. Eu nunca fui candidato. É evidente, eu estou brincando com você. Daqui a pouco, olha, só que assim, a matéria de hoje, a Câmara de Santos aprova mudanças em cargos comissionados. A aprovação em primeira discussão do projeto de lei complementar 15/2017, que altera regras do legislativo para a titulação de funcionários comissionados. O texto é de autoria da mesa diretora. Ainda poderão prestar serviços nos gabinetes dos vereadores até 3 funcionários efetivos da Câmara ou cedidos da Prefeitura. Aí o Benedito Furtado diz que está surpreso com a proposta,
de nova alteração, ter vindo apenas 5 meses após a aprovação do antigo texto. Isso tudo é muito complicado, Filete, mas eu vou te falar. Voltando... Não, mas ele explicou bem aqui. Não, eu sei. É o médico que faz concurso para pintor. Sabe, o Zé acabou de falar. Mas nada contra essas funções, que é mais importante o pintor, o faxineiro, o gerente geral, do que o engravatado. Porque claro, mas essas distorções que o Zé acabou de falar, que são os privilégios que nós temos que acabar. Mas voltando rapidamente à questão da Previdência, nós temos que pensar o que é Previdência. As pessoas não sabem o que é Previdência. Começa por aí. Você não paga a Previdência para você se aposentar. Também. Mas não é só isso, muito pelo contrário. Não é o que você pagou, você vai receber. Mesmo se fosse isso, você ia receber muito pouco. Você imagina que você recolha 300 e poucos reais por mês para a Previdência durante 30 anos, teoricamente você vai receber 300 e poucos reais por 30 anos depois. Então, isso não vai funcionar, essa conta não fecha. Mas você não vive, às vezes, 30 anos depois, né? Mas a média é essa, que você vai ter a viúva, vai ter uma série de outras coisas, vai ter um monte de questões que vai no meio do caminho que vai ficar. Mas 30 anos depois que você se aposenta, falar com 65 anos, não. Mas você falar que uma policial militar hoje, uma policial, consegue se aposentar com 43 anos, ela entrando na corporação com 18, ela consegue se aposentar nos 43 anos, que é uma idade, convenhamos que a pessoa está muito bem. Muito bem, não há problema nenhum. Aí outra coisa, João, temos 2 tipos de policial militar. O que trabalha na rua, que está arriscado a tomar um tiro e tal, e o que trabalha em área interna, né? Então temos tudo isso também. Sim, mas tudo bem. Eu sei que tem casos e casos, mas perigo vai ter uma série de profissões. Se colocar como perigo, quase todas vão ter muitos perigos. Então, você vai falar, o cara é frentista de posto, pode ser assaltado, pode pegar fogo, pode explodir, pode ser 1000 coisas, e qualquer profissão que você vai colocar vai ter algum problema. O dentista, a posição... raio-x do teu caso, vai ter um monte de problema. No teu caso, então, Filete, não dá pra nem discutir, é tudo que é perigoso. Você vai mexer com um leão, vai mexer lá com um cachorro bravo. Profissão, e não é considerado aposentadoria antes. A gente mexe com raio-x, cachorro, zoonose e tudo. Você mexe com tudo que tem que dá problema e nem por isso você vai ter privilégio de alguma forma. Vai cair na aposentadoria geral do mesmo jeito, vai ganhar o que todo mundo ganha da grande massa da população que o Zé colocou agora. O grande problema é que, assim, quando você paga a Previdência Social, é um grupo. Vem a questão da saúde, vem do assistencialismo, que nós vamos pensar muito bem se a população quer o assistencialismo. A aposentadoria rural é outra coisa, que vai ter caso do cara coitadinho que tá lá na enxada, trabalhando, e sol a sol, mas tem o cara também que não tá. Tem o cara que vai estar no controle remoto lá do trator. A agricultura tem outro lugar que é mecanizada hoje. Tem outras funções. Então, quer dizer, cada caso é muito específico. E fora tudo isso, hoje nós temos um déficit de 160 bilhões ano. O valor que custa hoje a Previdência Social, com tudo isso aí, são 160 bilhões anos para pagar a aposentadoria. Só para pagar a aposentadoria. 80 bi é para funcionário público federal. É isso aí. São 2.500 funcionários, 2 milhões e 500 mil funcionários federais com 80 bi. Ou seja, são 160, 80, metade você pega para 2.500 pessoas. A outra metade são 70 milhões de brasileiros. Ou seja, 70 milhões para 2 milhões e meio, a diferença é brutal. Então, além disso, tem a dívida das empresas que o Zé colocou agora, as grandes empresas devendo. Tem outros dinheiros que vão, outras formas de recursos que vão para a Previdência, sem dúvida nenhuma. 80 bilhões ou milhões? 80 bi, né? 80 bi vai para a aposentadoria geral. Tá. E para essa 70 especial... bi vai para geral, 70 vai para... Não, 80, são 160 bi. Tá. 80 vai para geral e 80 para essa especial, que são 2 milhões e meio. Que são privilegiados em alguns casos, alguns mais, outros menos. E tem o assistencialismo. Nós temos que ver se a rural é isso tudo mesmo, se o pescador é isso tudo mesmo, se a pessoa que estava urbano é de um jeito, rural é de outro. É muito detalhe técnico para a gente pensar. Tem muita gente que recebe sem nunca ter trabalhado, aliás, uma grande parte das pessoas que estão aí nesse bolo, que vai muito dinheiro. São os 13 milhões que nunca trabalharam, que nunca trabalharam, mas a sociedade tem que decidir, olha, nós vamos pegar essas pessoas que nunca trabalharam, que o senhor agora está com 60, 70 anos, nunca trabalhou, nunca contribuiu, quer dizer, sempre trabalhou, mas nunca contribuiu com a Previdência. Nós vamos dar um salário mínimo para ele ou não? Ou deixa ele se ferrar? Não, vamos dar. Mas isso tem que ser de um outro caixa, tem que ser do assistencialismo. É um caixa geral... Para dividir para todo mundo, fica essa bagunça que ninguém sabe de onde começa. Vamos só dar um intervalo, Zé Geraldo, porque o que o João quis falar, depois o Zé Geraldo retorna a palavra para você, é que é muito dinheiro para pouca gente e muito dinheiro para dividir para muita gente. Sim. E que nas áreas tem problema. O agricultor, concorda, aquele cara que trabalha de enxada no sol a sol, esse aí merece muito. O que trabalha na mecanizada já trabalha no carrinho com ar-condicionado e tal. Qualquer um, qualquer outro. Difícil.
Tem o PM que está na rua tomando tiro e tal, e tem o PM que também é muito importante, está no trabalho burocrático. Então, a gente, para definir isso, é muito difícil. Exatamente. Nós vamos a um breve intervalo, 981-598868, para fazer críticas, sugestões, perguntas ao Zé Geraldo, perguntas ao João. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos. APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. Sintracomos, um sindicato forte a serviço do trabalhador. Este é o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Civil, Montagem e Manutenção Industrial e do Mobiliário de Santos, Cubatão, Guarujá, São Vicente, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe e Bertioga. Associe-se ao Sintracomos e faça parte da nossa família. Administração, Presidente Macaé Marcos Braz de Oliveira. Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org. APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. Se você quer algo diferente e está por dentro de tudo que acontece em sua cidade, mande dicas, sugestões de pauta pela nossa fanpage facebook.com/tvcom.santos. Interaja com a programação da sua TV Com. TV Com, interagindo com você.
Alô telespectador, alô telespectadora, eu estou aqui para dizer para vocês que o TV Com Debate vai ao ar de forma inédita agora às segundas, quartas e sextas, das 19 às 20 horas. Nas terças e quintas, também no mesmo horário, acontece a nossa reprise. Se você gosta de política, saúde, meio ambiente, assista ao TV Com Debate, canal 11 da NET, eu espero você. Estamos de volta no segundo bloco do Ação e Reação, nessa sexta-feira hoje, 5 de maio de 2017. Tempo chuvoso na Baixada Santista, você com o meu amigo Mário Gil, que foi o programa de Portugal, as minhas amigas do Rio de Janeiro, todos vocês aqui que acompanham o TV Com, ou no horário da 1h15, ou 23 horas, 24h30, das nossas duas reprises. Mandar um abraço para o Guto Brito, que está vendo o programa, o Rick Santos, o Cláudio Múcio, da 102.1, também vendo o programa aqui. Agradecer nosso amigo Cirino, não Cirino aqui, Zé Geraldo. Cirino, que é do Morro do Pacheco, junto com o Zé Geraldo. Sindaporte, 84 anos. A Sindaporte tem a honra de convidar essa bancada para a solenidade de pós da diretoria, que vai ser no dia 15 de maio, segunda-feira, às 19 horas, na Júlio Conceição 91. O Evandro Cirino mandou o convite para mim, mas informou que é extensivo ao João e também ao nosso amigo Zé Geraldo, assim como a Daiane, a Amanda, a Gisele, a Cris, o Reale, o Will, todo o pessoal aqui da TV Com, certa Vitória, todos os funcionários, o Creginaldo, toda essa equipe maravilhosa da TV Com, que é uma equipe pequena, mas que faz um trabalho muito grande aqui. Também o Antônio Carlos mandando um abraço para vocês, o Antônio Carlos da Atmas, né? Falando que hoje tem o churrascão lá com a União Imperial, já 450 convites vendidos, só faltam 50 convites. Hoje às 20 horas, hoje está cheio de evento, festa do Santos Futebol Clube às 21 horas, comemorando os 105 anos, né, do Santos Futebol Clube. Festa na Atmas da União Imperial, vai ter um sambão lá com churrasco, às 20 horas aí na Rua São Paulo, né. Voltando ao programa, algumas participações. A Rosalia, o programa está muito bom, vocês falaram o correto. Muitos funcionários da prefeitura entram como faxineiros, laçadores de cães e ficam em cargos maiores a vida toda. Isso aí é um absurdo, né? Tem que acabar com esse privilégio. Não dá nem para comentar um caso desse, né? Afronta, eu me sinto afrontado sabendo disso, né? Então, boa justificativa, os senhores vereadores e a autoridade máxima da cidade tem que acabar com isso, não tem dúvida. Gerir uma cidade como Santos implica enfrentar os problemas que ela tem. Então, não cabe somente ao prefeito, cabe também à Câmara de Vereadores. A função do vereador, basicamente, é essa. Mas voltando à Previdência, que é um assunto que nos incomoda e nós temos obrigação de informar a população, é que os gastos da publicidade, em publicidade hoje, que é a Previdência, são muito, muito grandes. Para você ter ideia, a Previdência hoje gasta 11,6% do PIB. A tendência nos próximos 10 anos é gastar 18%. Claro que tem que ser gerido isso, claro que tem que ser administrado. Mas nós não temos uma auditoria da dívida da Previdência. É uma caixa preta, né, Geraldo? Sim, é uma caixa preta, exatamente. Quer dizer, o pessoal chega e diz que 1,5 trilhões, ou seja, 1 trilhão de real mais 500 milhões de reais. Gente, é muita grana. Isso aí, dívida de bancos e de grandes conglomerados industriais do Brasil. E tudo bem? Tudo bem? Tudo se passa como se nada se passasse? Mas o governo precisa de 308 votos para aprovar essa medida, que é uma emenda à Constituição. Dá-lhe cargo, hein? Dá-lhe cargo, rádio, televisão, etc. Brinquedo de pilha, exatamente, troca tudo. E aí, gente... Festas regadas com uísque, vinho, né, Geraldo? Eu só vejo uma solução, viu, João? Eu coloco para você também, Filete. Nós temos que partir para uma nova Constituinte, originária, feita por pessoas que notáveis. Que não sejam membros do atual Congresso Nacional. Nem do Judiciário. E nem do Judiciário. E esses que vão fazer a nova Constituinte se comprometam formalmente a não se candidatarem a nenhum cargo público. Pelo menos nos próximos 10 anos. Nos próximos 10 anos. Para fazer uma Constituição nova para o país. Porque não tem jeito.
O presidente da República, me desculpe, com data vênia, com todo respeito que é devido ao cargo institucional presidente da República, tem que apresentar à sociedade uma auditoria das contas que existem. Por que não faz isso? O que está atrás disso? Porque no momento em que ele deixa de agir dessa forma, praticar essa conduta, significa que tem algo aí que a gente não sabe o que é. E a gente pode imaginar, pode inferir o quê? Acabar com a nossa previdência e encaminhar isso para as entidades bancárias, porque o que noto hoje é que eles estão cada vez mais estimulando a participação privada. Por exemplo, a complementação de aposentadoria, praticamente eles estão acabando com os fundos de pensões. Querem dar tudo para banco. Tudo para banco. E aí, o dono do banco faz o que ele quer. E aí, o Zé Povinho, o povão, se prejudica. Mas os privilégios dos servidores públicos municipais, estaduais, federais, continuam. Zé, é isso que está errado, Zé, João. as pessoas têm que entender que governo não produz dinheiro. Apesar da Casa da Moeda ser do governo, não é ele que produz o dinheiro. Quem produz o dinheiro é a iniciativa privada. São as empresas privadas, as pessoas... É o trabalho que produz através dos impostos e o dinheiro chega até o governo. É uma coisa simples, teoricamente. E aí o governo teria que fazer o quê? Retribuir para essa sociedade com administração, com gestão, com saúde de qualidade, com segurança de qualidade, com educação, que é o ponto mais importante. Aliás, uma coisa que eu mudaria, viu, Zé? Eu colocaria aqui Ministério da Instrução, Secretaria da Instrução, e não da educação, porque a educação vem da casa, vem dos pais. A instrução a escola pode dar realmente, são coisas diferentes. A educação é uma coisa muito mais importante até do que a instrução. A instrução é valiosíssima, o Zé sabe disso, a qualificação que ele tem, eu conheço já o Zé há muito tempo. Zé, do que você veio e onde você está, o que você conhece, as línguas que você conhece, os lugares do mundo que você conhece, que você já trabalhou. Você começou na Uzi Minas, na Cozipa, não é isso? Não, conheci bem antes. Conheci trabalhando no CARES, buscando gringo a bordo. E hoje você é um advogado, você procurou estudar, você tem mestrado. Pós-graduação, mestrado. Uma pessoa que conseguiu, trabalhando muito, ninguém faz isso sem trabalhar muito, sem fazer muita coisa. E as pessoas têm que ter essa esperança. E o grande problema, Zé, que eu vejo no Brasil, duas coisas. A falta da esperança, que é uma coisa abstrata realmente, e da confiança, que também é abstrata. Então as pessoas não confiam no governo, não confiam nos líderes nossos, e eles teriam que dar o exemplo, eles teriam que ser a vida mais regrada possível. Você não pode admitir que um deputado, um vereador, um senador, um prefeito, um governador, um presidente da República não tem uma reputação incrível, que a pessoa tenha aquela vida realmente transparente, demonstrada com muito trabalho, com muito esforço e com a vida totalmente aberta, porque essa foi a função, é público. É questão pública isso, é uma questão muito importante. Mas sabe, João, me permite, eu queria te dizer duas coisas. Primeiro, os congressistas que estão lá porque nós, sociedade, os colocamos lá. Mas você sabe em que termos chegaram lá, eles representam... Mas não tinha tanta opção também, né? Eles são um extrato da sociedade brasileira. Mas eu acho fundamental, e você colocou nos teus argumentos, que é o fundamental, você fala, pô, Zé Geraldo, você estudou, mas eu tenho orgulho e tive a sorte e a oportunidade de ter estudado numa escola pública, Grupo Escolar Padre Bartolomeu de Guzmão, que me deu duas ferramentas básicas. Primeiro, a utilização da língua portuguesa, saber interpretar um texto. É o básico, segundo, né? Matemática, aritmética, me ensinou fração ordinária, fração decimal. É a base para tudo. Base, percentagem, me ensinou, me deu assim, como é que eu poderia estudar? Por exemplo, tá a moda hoje, diversidade sexual, direitos humanos, ecologia, se eu não sei interpretar um texto de português. Se você não tem um alicerce, como você vai construir o resto? Exatamente. Por isso que Portugal é a quarta educação do mundo e nós estamos para trás. Exatamente. Porque eles investiram. Voltando ao que você falou. Nós deveríamos investir maciçamente, desde 2 anos de idade, no fundamental, que a criança saiba português, interpretar português e matemática. No mínimo isso. No mínimo, para poder alavancar a carreira dela. Sem dúvida. Então, nós que estudamos nas escolas públicas daquela época, tivemos esse privilégio. Se eu não tivesse tido esse privilégio, com certeza eu não poderia ter feito engenharia. Eu também sempre estudei, exceto a faculdade, eu sempre estudei em escola pública. É isso aí. Estudei no Raquel de Castro Ferreira, em São Vicente, depois estudei no República de Portugal, também em São Vicente, e depois estudei no Aristóteles Ferreira, aqui em Santos, no curso técnico em mecânica. Isso. Então, a gente sabe como é que funciona, e meus heróis, até hoje, são meus pais
e meus professores. É isso aí. E nós temos que colocar isso bem claro, que os heróis das pessoas têm que ser os professores e os pais. Daquela época, principalmente. Fantástico, porque essas pessoas que moldaram a gente do jeito que a gente é hoje. É isso mesmo. Nesses sistemas. Os pais e os professores são os responsáveis por essa questão. Então os professores têm que ser muito bem valorizados. E valorizado eu não digo só o salário. Eu não digo só uma aposentadoria mais benéfica com menor tempo. Não é isso só. É o respeito que eles têm que ter. Como eles no Japão, né? Claro. No Japão, Zé, você se curva para duas pessoas no Japão. Pro imperador, o imperador e pro professor. Mas na China, Zé, quando eu fui em 2002 a primeira vez, você me perguntar o que eu achei de mais interessante na China, de tudo que eu mais vi lá, e eu fiquei um bom tempo lá para ver as coisas, era o respeito ao professor. O cargo mais importante do país, aliás, o funcionário público que mais pode ganhar no país em dinheiro, inclusive, é o professor. E em respeito. Eu fui em escolas públicas que não são gratuitas, tem que pagar uma certa taxa, todo mundo paga algum valor, não é totalmente gratuito, tem que pagar, é um valor pequeno relativamente, mas é um valor que tem que ser pago. E a valorização do professor é algo que a gente tem que tomar muito cuidado no Brasil, só que não é rápido, Zé. Você falou, coloca a pessoa, a criança de 2 anos, no mínimo 30 anos, para ter surtir algum efeito. E as pessoas querem uma coisa imediata. Eu estive recentemente em Portugal e eu soube uma coisa que eu até dei risada. A palmatória ainda funciona no curso fundamental em Portugal. Mas palmatória, para quê? Porque a criança lá tem que saber português na marra e tem que conhecer matemática, cara. Não, essas duas coisas tem que ter. Disciplina, gente. Agora, você nota uma coisa, Zé, que em Portugal é um dos melhores países em educação hoje, mas também é um dos menores em problema de insegurança. É um dos países mais seguros do mundo hoje, é Portugal. Você vê uma coisa está atrelada na outra. Quando você vê criança na rua, fora durante o dia, se você vê criança na rua, alguma coisa está errada. Essas crianças têm que estar na escola aprendendo muito. É isso mesmo, você colocou bem. Quando o adolescente tem que estar em curso técnico, é não importantíssimo. Não na rua. Pega esses cursos técnicos. Nós temos hoje carência de vários fatores. Nós não temos uma escola para ensinar marcenaria em Santos, por exemplo. Mas tínhamos, viu? Tínhamos. Jardinagem. A Rosa era fantástico. Jardinagem. Nós tínhamos metalurgia no Escolástica Rosa. Tínhamos o Senai da Ponta da Praia. Fantástico. Mas jardinagem. Não, técnico de manutenção de ar-condicionado, por exemplo. Eletricista. Várias profissões são dignas, são fantásticas, que muitas pessoas sustentaram a sua família com toda a honra, acabaram com isso. Porque hoje a pessoa quer simplesmente fazer um curso para ficar num escritório, sentadinho. Você vai no comércio, hoje o Filetti passa por isso também, o que os funcionários querem? Horário comercial. E o comércio, a única coisa que ele não pode oferecer é horário comercial. É a única coisa que nós não temos. As pessoas querem um escritório para ficar lá, para fazer algum trabalho burocrático, porque isso virou moda agora, isso virou uma tendência do mercado. Então as pessoas querem isso que é valorizado, e não o trabalho braçal, que infelizmente a gente acabou, ou até o intelectual, foi muito desvalorizado no Brasil. Tem aqui várias participações, o Clodoaldo Tavares Santana manda abraço para a bancada, ele que também está lá no Conselho do Santos, com o Zé Geraldo, com o Filetti lá. Corró, meu amigo, nós jogamos junto bola na várzea. Eu quero dizer que o Corró era o maior atleta que a gente conheceu, eu conheci intimamente, mas era muito chorão. Chorava muito, muito. E era coroinha do Padre Cosme. Tem fotografia dele lá fazendo. Coroinha da igreja do Valongo. O presidente Odair Blanco do Atlético informou aqui que está providenciando a documentação e contratou empresas para tramitar nesses processos que ele sofre, que o clube vai continuar. Então, parabéns aqui e tal. Temos aqui também uma participação. Aqui temos uma matéria importante também. Abaixo-assinado online é criado pedindo impeachment dos ministros do STF. Foi criado um abaixo-assinado na quarta-feira, dia 4, a favor do impeachment dos ministros Gilmar Mendes, Dias Toffoli e Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal. O documento está próximo de atingir a meta de 300 mil assinaturas. Ontem à tarde já tinha 294 mil assinaturas registradas. O abaixo-assinado está hospedado no site change.org, né? Será entregue ao Senado, onde deverão ser apresentados pedidos de impeachment dos ministros do STF. Os 3 ministros citados, segundo o abaixo-assinado, liberaram José Disseu e também outras pessoas. O Ike Batista. Eles estão dando decisões erradas que contrariam a lei e a ordem constitucional, né? Então, estão os 3 ministros aí. A soltura dos réus José Disseu e Ike Batista demonstra o descaso com o país,
com crime conturbado e obstruindo a justiça. Eles soltos representam uma ameaça. Gilmar Mendes, especialmente, concede liberdades habeas corpus a poderosos, como Daniel Dantas e etc. Aquele médico, Abdel Maci, foi ele que liberou e ele fugiu, lembra? Então, aí já tem 4, 5 telespectadores aqui, a Raquel, o Brito do Setaporte, o Alcino, também reclamando das decisões do Gilmar Mendes. Na verdade, Gilmar Mendes, e aí cita com essa matéria aqui. Ele tem que se comportar como juiz. Olha, em qualquer lugar do mundo, o juiz da Suprema Corte, ele não aparece. Você não vê ninguém, um juiz da Suprema Corte da Alemanha, palpite. da Suécia, dos Estados Unidos, dá palpite. Ele só se manifesta nos autos. Agora, não tem essa visibilidade toda, né? O Gilmar Mendes, ele tem necessidade de ir para a imprensa, ele se comporta como um agente público. Ele não deveria se comportar assim. Ele deveria se limitar a ser um juiz. Ele tem direito, sim, de fundamentar a decisão dele com as convicções que ele tem, é um direito dele. Mas, ou seja, com essas assinaturas ele pode ser impedido também? Não, ele vai ser submetido à apreciação do Senado. O Senado aqui vai decidir. O Senado, com 300 mil assinaturas, o Senado pode chamar ele lá e... que não vai acontecer, principalmente contra o Gilmar Mendes, existe uma coisa. Eu não vi, eu li no jornal, não sei se é verdade. A esposa dele trabalha num escritório do advogado Sérgio Melo, que defende o Ike Batista e também outro cara lá, que eu não sei qual é. Ele devia se mostrar impedido, no mínimo, né? Suspeito, ele não deveria ter julgado. Existe um impedimento, né? Quando você porque as coisas podem ser, pode ser legais, mas imorais. Sim, né? sim. Ele pode, deve. Ali fica muito complicado. Tanto é verdade que o Fachin, ele vai submeter ao pleno, isso foi junto, pelo que as notícias receberam hoje na Folha de São Paulo, ele, junto com a Carmen Lúcia, decidiram colocar contra o pleno, porque viram que ali a porta estava completamente aberta. Se saiu boi gordo, saiu boi magro. Vai sair tudo quanto é boi por ali. Então você vai notar o seguinte, primeiro, o Lewandowski é extremamente suspeito no que faz. O Toffoli, ele foi... ele só entrou no Supremo porque do PT. Por causa do Zé Dirceu. Ele era subordinado direto ao Zé Dirceu. Isso é um absurdo completo. Tinha tanta gente mais era a mesma coisa colocar, né? que eu fosse funcionário do Zé um bom tempo, o Zé me colocasse num cargo lá em cima, agora eu tenho que condenar o Zé. Fala, de jeito nenhum, o Zé que me levantou do nada, que eu não era nada, e me colocou aqui, de jeito nenhum, agora eu vou agradecer ao Zé. Vai ser a hora de eu agradecer o Zé. O outro, então, esse Gilmar Mendes, que... Isso eu estou falando o que acontece, porque, olha, até o Joaquim Barbosa, todo mundo viu na internet o que ele falava do Gilmar Mendes, e é verdade. Falou que o Gilmar Mendes ia acabar com a justiça brasileira. Não, e por quê? Porque tem essa questão toda. Agora, o juiz tem que ser imparcial. O juiz representa o Estado, não é uma pessoa. Ele responde nos autos, como disse o Zé, através da lei. Ele pode ter a sua... diretriz realmente, mas totalmente legal e não pode, ele tem que ser imparcial. O fundamental que você tem que ver é que ele está se portando não como juiz. Você vê, a maioria dos nossos juízes, ninguém se manifesta, ninguém vai a programa de televisão fazer isso, como o Gilmar Mendes procede. Além do que, se você ver, analisar os três, cada um deles tem algum rolo. Por exemplo, não, verdade, o Lewandowski, ligado ao Lula, foi advogado do Lula em São Bernardo. Aí o Lula conchavou, colocou ele no Tribunal de Justiça de São Paulo. Ele não é um juiz de carreira, nenhum dos três. Era um criminalista que atendia lá. É do Quinto Constitucional. Um do Ministério Público e o outro como advogado. Sim. Lewandowski. O Toffoli era o homem do Zé Dirceu na Casa Civil, quando o Zé Dirceu era da Casa Civil. O Gilmar Mendes era um advogado Era promotor, ele é procurador. Da Advocacia Geral da União. Aí foi guindado pelo Fernando Henrique Cardoso como... procurador. Cara, e aí ele se porta o quê? Como se fosse nós aqui discutir com o Filete o programa. Esse é o comportamento. Além do que, o Gilmar Mendes... É uma questão de postura, né? Ele possui uma escola que não poderia, Zé. Direito público. Não poderia ter lá com a faculdade. Eu aprendi, só se o meu curso eu não aprendi a coisa certa, mas o juiz não podia ser nem síndico de prédio. Mas isso aqui não dá para entender, cara. Porque como é que ele tem uma empresa e essa empresa recebe dinheiro do governo? Será que está no nome dele? Mas não importa, Zé, ele tem que deixar muito claro que não tem nem no nome nem fora do nome. Sabe, essas coisas que eu digo para você que a gente... Eu envergonha, pelo menos estou muito triste, muito envergonhado. Eu não sei o que será das próximas gerações do país a continuar com esse tipo de conduta praticada pelos nossos políticos, pelas nossas instituições. Isso eu estou muito chateado, porque, veja, a Lava Jato só está pegando os políticos, mas a hora que começar a pegar o judiciário, rapaz, eu não sei o que vai acontecer.
E tem coisa ali. Só que eles são blindados, né? E só pegou Esses são Petrobras. Quando blindados. chegar no BNDES, a coisa vai virar. Se chegar, né? Se chegar, mas olha, a chance de acabar em pizza hoje a Lava Jato é muito grande. É muito grande. Tanto é que os próprios advogados do Palocci, por que eles entrariam falando, não quero que seja julgado pelo pleno, eu quero da segunda turma. Fica na segunda turma. Por que um advogado colocaria isso? É claro, porque a chance dele ser solto ali é fantástica. É 100%. Pô. É 100%. Num cara que é reincidente. Que é um cara que o Zé Dirceu foi condenado já 2 vezes, já foi preso 3 vezes. E delinquiu durante a época que ele estava sendo processado pelo Supremo Tribunal Federal. É isso ele que não é o cúmulo aprende, da sacanagem. ele não aprende. Os caras estão julgando ele e está recebendo propina, cara. Pô, pensa bem. É o crime da mala, pô. Para com isso, meu. Não dá para admitir. E só para terminar, eu sei que já acabou o nosso tempo. Quando você comete um crime desse, que você retira dinheiro público do hospital, da saúde, da educação, seja o dinheiro público que for, que todo vai sair desse dinheiro, desse caixa único, que nós pagamos nossos impostos, é um crime que eu vejo, Zé. Eu sei que eles vão falar que tecnicamente não é, e não é mesmo tecnicamente, mas é um crime de genocídio. Eu comparo peculato vem de pecus, que é boi, que na antiga Roma se desviava, né? Peculato é o crime que um funcionário público ou agente público retira dinheiro ou alguma vantagem ou bens através do seu cargo. Peculato e genocídio eu vejo muito parecido, que quantas pessoas morrem todos os dias nos hospitais do nosso país, quantas pessoas morrem nas ruas, quantas pessoas não têm a mínimo da educação. Quantas crianças ficam sem sala de aula. Exatamente. Isso é um crime que não vai acabar tão fácil, a não ser que a população realmente se revolte contra essas pessoas e não vote mais em quem comete esse tipo de crime. 2 notícias aqui de última hora, né? Morreu hoje de manhã, aos 70 anos, o sambista Almir Guineto, né? Complicações renais e problemas crônicos de diabetes, né? No Rio de Janeiro, né? Então, a gente deseja aí à família, né? Todo o conforto. E também, família de Neymar, Barcelona e Santos serão julgados no caso da fraude e corrupção. O juiz da Audiência Nacional da Espanha, José de la Mata, anunciou que nessa quinta-feira, Neymar, seus pais, o presidente do Barcelona, na época, José Maria Bartolomeu, que é o atual, e seu assessor Sandro Rosell, e o próprio clube catalão e o Santos serão envolvidos na polêmica transferência do atacante. Coitado do Santos, que é a criatura, né? Que é o criador, vai sofrer mais que a criatura, né? É complicado, né? Mas quando tem ser humano, muitas vezes tem fraudes e tem corrupções, e até hoje essa venda do Neymar não ficou explicada para a torcida, para o Brasil. O Neymar que foi vendido por 17 milhões de dólares, né? 17 milhões de dólares, que é realmente um absurdo, né? Uma transferência de 40 milhões antecipada antes da final do Mundial contra o Barcelona. O Neymar já tinha recebido dinheiro, o Santos não recebeu nada, enfim. Isso aí tem que vir à tona para os culpados serem julgados. Eu queria agradecer a presença do Zé Geraldo, do João Vilela, mandar um abraço para todos, fiquem com Deus e bom final de semana, porque vocês merecem.